Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar início à nossa unidade 2. A unidade 2 é referente à nossa disciplina Controle Estatístico de Processo. Eu sou o professor Marcos Frota e vamos discorrer sobre esse novo conteúdo. Bom, o conteúdo que vamos trabalhar nessa aula 2 é referente às ferramentas de qualidade e vamos fazer uma aplicação, um estudo de caso referente às ferramentas de qualidade. Qual é o nosso objetivo na aula? Compreender as ferramentas de qualidade e como elas apoiam diretamente o processo de controle estatístico, entender a importância das ferramentas de qualidade no controle estatístico dos processos e reconhecer os principais métodos e aplicação dessas ferramentas de qualidade no processo de gestão. Bom, geralmente as ferramentas utilizadas no CEP, no controle estatístico de processo, incluem a matriz GUT, GUT, o diagrama de causa e efeito, os histogramas de frequência e diagramas de controle de dispersão. Então essas ferramentas nós vamos analisar dentro de um ponto de vista prático, de como elas podem ser utilizadas para auxiliar diretamente no controle estatístico de processo. Bom, a matriz GUT, a matriz GUT, ela tem uma finalidade. A finalidade é priorizar problemas a serem tratados. Essa matriz ela tem um caráter qualitativo e subjetivo, porque ela vai de acordo com a percepção que se tem sobre o processo. Por exemplo, essa matriz ela é distribuída por valores, e esses valores, esses ponderadores serão classificados entre gravidade, urgência e tendência. Então, por exemplo, quando eu tenho algo que eu considero, em termos de gravidade, extremamente grave, eu terei um ponderador 5, por exemplo. Já na urgência, por exemplo, eu tenho uma situação que ela é sem urgência. Então, eu vou atribuir um valor 1, ponderador 1. Tendência, eu tenho algo que eu devo priorizar no curto prazo. Então, isso pode ser agregado como um ponderador 4. Então, o que a gente pode entender? Que essa ferramenta ela parte de um caráter subjetivo, qualitativo, que vai ser adequado de acordo com a realidade de cada empresa. Então, nós temos gravidade, está relacionada ao impacto do problema sobre as operações e pessoas da empresa, os efeitos que eu vou ter no longo prazo, se eu não tiver resolução. A urgência é o tempo disponível e necessário para resolver o problema, e tendência refere-se ao potencial de crescimento do problema. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma situação que era extremamente séria, no âmbito, dentro da classificação gravidade, 5. Urgência, algo que não tem pressa, 1. Tendência, se nada for feito, por exemplo, o que pode acontecer com a minha empresa? Vai ter uma situação que ela pode piorar no médio prazo. Se vai piorar no médio prazo, então isso eu posso classificar como um ponderador 3. Então, como eu falei anteriormente, teremos aí análises que poderão ser feitas de forma subjetiva, considerando a realidade e o procedimento que você está analisando naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, para ficar mais claro o nosso entendimento, eu tenho um relatório onde é apresentado o tipo de defeitos que eu tenho por mês da produção de espelhos, considerando aí uma indústria que fabrica espelhos. E aí, por exemplo, eu tenho quebras. 18 unidades apresentaram defeitos por quebra. Então, o que é que eu vou observar? Qual é o problema que está relacionado a esses defeitos? Aí eu tenho aqui atraso na entrega da matéria-prima. Gravidade número 4. Por quê? Porque em termos de gravidade, esse atraso ele tem aí um ponderador significativo. Capacitação da equipe de vendas, ponderador em termos de gravidade 3. Defeitos na produção de embalagem 5. Aumento no consumo de água, ponderador 3. Ou seja, nós fizemos aqui uma classificação para cada problema no eixo gravidade, considerando o quê? Bom, é algo extremamente sério, é muito grave, pouco grave, sem gravidade. Então, dentro desse quesito que a gente faz a classificação, tanto para gravidade quanto urgência e tendência. E aí nós fazemos a multiplicação de cada um dos ponderadores e nós temos aqui o resultado, nessa coluna sequência de atividades. O que é que nós temos aqui? Os defeitos na produção da embalagem é algo que deve ser priorizado, ou seja, a solução
que eu tenho que buscar de imediato está direcionado a defeitos na produção da embalagem. Porque de acordo com os ponderadores, nós temos ela como a primeira atividade dentro da sequência que foi atribuída. Outra ferramenta que podemos ajudar dentro do processo produtivo é o diagrama de causa e efeito, ou seja, qual é o conjunto de causas que geram um determinado problema, efeito, problema. Por exemplo, eu tenho aqui 6 M's: método, máquina, material, meio ambiente, medida e mão de obra. Então, dentro do diagrama de causa e efeito, ou conhecido como diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, ele traz justamente essa visão sobre o conjunto de causas que levam a determinado problema. Então, por exemplo, eu tenho aqui a variação da camada de tinta a pó. Dentro do meu processo produtivo específico, este aqui é o problema que eu tenho, a variação da camada de tinta a pó. Então, relacionado à máquina, eu preciso fazer manutenção nas pistolas, poeira no cabide de aplicação. Com relação à variável meio ambiente, a iluminação está inadequada, a temperatura da umidade do ar, mão de obra, funcionários novos, falta de treinamento na minha equipe, materiais, o tipo de material que eu estou utilizando, os fornecedores que eu estou utilizando para esse material pode estar comprometendo o meu processo produtivo. Quais são os métodos? Observe que aqui em método nós colocamos aqui falta de CEP, ou seja, falta um controle estatístico do meu processo. Há algo a ser feito aí, direcionar para gerenciar melhor os processos. A jornada de trabalho também é um fato que possa estar contribuindo para este problema. As medidas, ou seja, eu tenho aqui um conjunto de causas que podem demandar para aquele problema. Outro ponto que a gente pode observar, a partir de fazer uma análise GOT, uma análise através do diagrama de Ishikawa, é você fazer aplicações dos histogramas, que nada mais é do que a verificação do número de produtos que não estão conforme. Então, nós temos aqui esse exemplo, onde o número de leite vendido diariamente. Então, esse número ele está classificado dentro de um conjunto de frequência, observando que eu tenho o número de litros, que é a variável escolhida, e a frequência na qual eu tenho em termos de quantidade. Então, os histogramas eles vão auxiliar justamente na construção de relatórios. É muito importante a gente colocar que o uso de software automaticamente gera para a gente a capacidade de tomada de decisão. Porque a partir do momento que eu tenho um software implementado na empresa que trabalha com a gestão da qualidade, ele vai te gerar relatórios a partir dessa análise, que pode ser por histogramas, como também pelos diagramas de controle de dispersão. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo bem prático, onde eu tenho a relação de mês, o faturamento de uma empresa e a quantidade de números, número novos de clientes. Então, a relação aqui, esse diagrama, ele faz o que? A relação entre duas variáveis. No caso aqui, eu estou fazendo a relação entre faturamento e número de novos clientes. Então, qual é a ideia? É mensurar o impacto que esse número de novos clientes teve no meu faturamento. Então, a gente vê isso dentro de uma forma gráfica, onde a gente relaciona o número de clientes com a capacidade de faturamento. O que a gente pode perceber nesse gráfico? Que esse gráfico ele tem uma correlação positiva. Por que correlação positiva? Porque o resultado está crescendo proporcionalmente. Ou seja, as duas variáveis elas têm aí um ponto em comum. Ok? Então, o que é que eu posso ver através desse diagrama? Uma melhor capacidade de tomada de decisão, uma melhor observação do meu processo produtivo, para que todas as decisões com relação a correções e melhorias devam ser feitas. E o estudo de caso, um time de futebol, ou seja, nós estamos aqui vendo um case onde eu posso aplicar perfeitamente uma ferramenta de qualidade para buscar uma resolução de um problema. Então, por exemplo, a derrota de uma partida esportiva. Essa derrota está relacionada a variáveis, que são essas causas. Ou seja, esse conjunto de causas pode gerar, foram causas principais que geraram esse problema. Então, o que a gente muitas vezes faz? Foca no problema. Porém, antes de focar no problema, é importante focar onde? Nas causas que geram o problema. Ok? Bons estudos, acompanhem o fascículo, façam a leitura do material e tenham um bom proveito aí no aprendizado.